Bom dia, garotas! Como é que vocês estão? Tudo certo? Sextou por aqui, né? E bora de live. Geralmente eu faço as minhas lives à tarde, né? A partir de umas 3 horas. Mas hoje eu resolvi fazer de manhã, porque de tarde eu vou estar em atendimento e aí não vai dar tempo, né? Então hoje meu dia começou super cedinho. Acordei, acho que era 10 para 6, pra ir treinar às 6 horas. E aí às 9 já tinha atendimento, então eu finalizei o atendimento, organizei umas coisas e aí resolvi entrar em live aqui com vocês pra gente falar sobre um assunto que quem tá começando na maquiagem deve ter ali uma certa dificuldade em conseguir fazer uma maquiagem em até 1 hora. Eu tô assim, ó, me tremendo porque tá muito frio, eu até liguei a estufa ali. E eu vou fazer esse conteúdo hoje maquiando e falando. Então, né, vou maquiar junto com vocês aqui, porque daqui a pouco mais eu já tenho que ir almoçar. E aí vai ficar bem corrido. Mas hoje eu quero falar sobre isso, sobre você conseguir fazer uma maquiagem em até 1 hora, né? Hoje em dia o meu atendimento ele leva 1 hora cravadinho, só que às vezes, né, esse tempo passa, tipo assim, uns 15 minutinhos, né? Às vezes uns 10 minutos, porque pode ser que a maquiagem tenha algum problema, né? Então eu sempre coloco ali uma margem de uns... Acho que voltou agora. Bom dia, Amanda, tudo certo? Eu quero que vocês me digam aí em quanto tempo vocês fazem a maquiagem de vocês, né? Se você tá iniciando, se você ama muito a maquiagem, né? E já maquia aí algum familiar, algum amigo, já tá, né, botando em prática os seus conhecimentos. Então, provavelmente, ou tu consegue fazer uma maquiagem em pouco tempo, ou tu deve demorar ali pelo menos umas 2 horas, né? Que às vezes a gente é muito perfeccionista e acaba levando mais tempo do que o necessário. E aí eu queria saber em quanto tempo vocês fazem a maquiagem de vocês. 1 hora e meia é bom, hein? E dá pra diminuir. No início, quando eu tava recém começando a fazer maquiagem, às vezes eu levava até 2 horas pra fazer um atendimento, porque a gente que é maquiador é muito perfeccionista. E aí eu acabava que levava muito mais tempo, sabe? Só que daí com a experiência, né, eu tinha o hábito de agendar as minhas clientes de 1 em 1 hora. Então eu não tinha nenhum espaço de tempo assim pra respirar, né? Eu precisava acabar elas muito rápido, porque era uma atrás da outra. Então se eu levasse muito tempo pra maquiar, eu ia atrasar todo mundo na minha agenda. Então, tipo assim, eu me obriguei a agendar cada uma de 1 em 1 hora pra eu pegar o jeito, sabe? Então, tipo assim, eu realmente me coloquei numa situação desconfortável, de certa forma, né? Pra eu conseguir pegar a manha de maquiar mais rápido. Mas isso levou muito tempo, né? E assim, eu no início não colocava, tipo, a margem de tempo que eu coloco hoje. Hoje em dia eu agendo uma maquiagem com 1 hora e 10 minutos, então fica sobrando. Mas eu penso também que ser maquiadora é um tanto quanto desgastante, né? Então eu coloco ali um tempinho pra eu dar uma respirada, né? Já que durante o dia, às vezes, sei lá, 10 clientes numa tacada só, né? Então cansa bastante. Mas enfim, né? Como no início eu levava muito tempo, eu comecei a identificar coisas que acabavam fazendo com que a minha maquiagem levasse mais, né? Coisas que eu poderia diminuir ali. Ou, por exemplo, assim, eu comecei a identificar que quando eu colava os cílios na cliente, eu poderia pegar e fazer alguma outra coisa na maquiagem, né? Então, assim, coloquei a cola nos meus cílios pra ele ir secando, né? Porque se você não sabe quando você vai colar os cílios, você precisa esperar um pouco aquela colinha secar, né? Pra depois você colar. Porque se você faz isso, tipo, você colocou a cola nos cílios e aí você já aplicou ela no seu olho, então a chance dela resbalar, dela demorar mais pra colar é muito maior. Então eu fazia isso, né? Eu pegava
colocava a cola nos cílios e esperava secar ali um pouquinho, né? Enquanto o meu cílio estava secando, eu já estava fazendo a parte inferior do olho da minha cliente pra otimizar o meu tempo. Então, na maquiagem, a gente tem que aprender a otimizar o nosso tempo, né? Aí que tá o grande segredo por trás de uma maquiadora que faz uma maquiagem em até 1 hora. Você tem que encontrar intervalos ali na sua maquiagem que, enquanto uma coisa está acontecendo, você pode fazer outra, né? Então, eu começo geralmente assim, mais quando eu tô fazendo a parte do olho, que eu tenho mais esses intervalos, né? Então, começo ali nos cílios, eu deixo a minha colinha secando e enquanto isso eu faço a parte inferior. Depois que eu colo esses cílios no olho da minha cliente, né? E espero ali uns minutos, porque eu sempre peço pra minha cliente ficar de olho fechado. Então eu colo os cílios de olho fechado e depois digo pra ela permanecer com eles fechados pra cola ir secando no olho dela. E aí, nesse período, eu aplico o batom na boca dela. Então, depois, né, que secou a colinha e ela abre os olhos, o batom já tá aplicado. E aí eu venho só com a máscara de cílios pra dar acabamento ali nos cílios dela, né? Nos cílios postiços que eu fiz. Então, lá no início eu comecei a ver, bom, né? Eu tô levando um tempo a mais aqui. O que eu posso fazer enquanto o meu cílios seca e tudo mais. Então, esses truquezinhos aí ajudam muito no dia do atendimento pra você otimizar o seu tempo e conseguir fazer essa make mais rápido. Eu anotei aqui algumas coisas pra falar pra vocês pra não me perder, né? E assim, gente, outra coisa que às vezes eu pecava um pouco era o fato de ser muito perfeccionista. E isso acaba nos atrapalhando, porque tem coisas que, tipo assim, delineado de gatinho é uma coisa que provavelmente você deve levar mais tempo pra fazer, ainda mais se você tá iniciando. E é comum a gente ficar encucado com aquele delineado e ficar consertando, até chegar ao ponto que não tem mais o que fazer, sabe? Daí, tipo assim, já tá péssimo o teu delineado e tu não parou de arrumar e aí tu gastou, sei lá, 20, 15 minutos naquele delineado ali, sabe? Então, assim, se você leva muito tempo no delineado, então tenta fazer outra parte da maquiagem mais rápido pra você dedicar um tempo a mais ali, né? E assim, é uma questão muito de assim, se libertar, sabe? Porque senão, se você fica muito perfeccionista num ponto, você acaba levando muito mais tempo. Outra coisa que me consumia muito meu tempo era o seguinte: no antiga peça que eu maquiava, que era dentro da minha casa, era num quarto assim, né? E não tinha ar-condicionado. Então, eu atendia com o ventilador ligado. E lá naquela peça era ventilador de teto. Então, eu usava também uma cadeira, onde a pessoa inclinava assim a cabeça, e ela ficava assim, e o ventilador lá em cima, né? Então, assim, era um calorão, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quando tá quente, assim, é muito calor mesmo. E aí eu usava ventilador de teto, né? Que senão meus clientes iam derreter. E aí, acontecia que a minha cliente começava a lacrimejar. E aí eu não entendi o porquê, né, daquilo ali. E aí eu fui vendo que, na verdade, era tudo por conta do vento, né. Então, só que não tinha muito o que fazer, porque o vento vinha de cima. Então, assim, se você não tem um ar-condicionado na tua peça, não tem problema. Mas eu indico que você utilize um ventilador, assim, aqueles de pé, sabe, que você pode arrumar a direção dele e colocar uma direção que não fique de frente para a cliente ou nos olhos dela, porque isso faz com que ela lacrimeje e vai fazer que você gaste um tempo muito maior na maquiagem, já que para colar os cílios não pode ter nenhum tipo de lágrima, né? Se tá, assim, por melhor que seja a cola que tu utilize, se você for tentar colar os cílios com o olho da cliente lacrimejando, você não vai conseguir, tá? Não vai colar de jeito nenhum. O olho tem que estar seco. Então, uma coisa que... Oi, Edilane, tudo certo? Bom dia. Então, uma coisa que eu faço eu maquio minha cliente deitada, né? Então, aqui tá a minha maca e eu maquio com ela deitada. Até porque eu uso essa cadeira aqui e
E daí, assim, pra não cansar tanto, às vezes eu dou uma sentada pra fazer o olho, né, e tudo mais. Então, gente, quando eu percebo que a minha cliente tá lacrimejando muito e eu não tô conseguindo colar os cílios, né, o que tá me gerando ali um tempo a mais naquela cliente, eu falo assim, ó, não vou mais focar nisso aqui, vou focar em outra coisa da maquiagem, vou finalizar, e aí eu vou deixar isso aqui por último. Então, eu vejo o que tá, assim, consumindo o meu tempo, e aí eu deixo pra fazer por último. E nesse caso, né, dos cílios não tá colando, então eu pego, deixo uma cliente sentada, assim, normal. Então, uma aqui, ó, deitada, né? Aí tende a gente a lacrimejar mais, né? Quem nunca tá no sofá, às vezes vendo um filme, sei lá, e daqui a pouco começa a sair lágrima do olho, só de estar deitado, né? Então, eu pego e deixo a minha cliente sentada, né, assim como eu tô, e digo pra ela dar uma respirada ali, né? Espero ali uns minutinhos enquanto eu organizo minha bancada. E aí, quando eu vejo que ela tá de boa, eu seco bem o olho dela com cotonete, só assim, dando uma coisinha assim. E aí eu venho com a cola no cantinho ali dos cílios, onde não tá colando direito, espero secar aquela cola, e aí depois eu encaixo com uma pinça, né? Isso daí, tipo assim, vai ser muito mais rápido do que você ficar tentando colar uns cílios num lugar que não tá colando, sabe? Que tu tá com essa dificuldade. Então, você tem que saber identificar essas coisas, né? E não ser tão perfeccionista, porque senão você acaba perdendo muito mais tempo, né? Outra coisa que vai fazer você perder tempo também é ser uma pessoa desorganizada. Então, assim, se você deixa sua bancada uma zona, pode ter certeza que você vai levar o dobro do tempo. Porque eu lembro, assim, antigamente que eu me perdia nos pincéis. Eu tava maquiando ali, e aí eu precisava de um pincel, e eu não achava aquele pincel de jeito nenhum. E isso fazia eu perder um tempão, porque daí eu precisava daquele pincel que eu tava utilizando e eu não conseguia achar ele no meio da minha bagunça. E isso aí foi uma coisa que eu fui pegando com o tempo, sabe? Que eu fui analisando, fui percebendo, cara, se eu manter as coisas organizadas vai ficar muito mais fácil. Então, eu comecei tipo assim, montar minha bancada de uma forma que sempre que eu pegava uma coisa, eu colocava ela no lugar de novo. Então, assim, aqui, ó, a minha bancada, né, ela é, tipo assim, uma bancada normal, e aí tem as gavetas. E aí dentro da minha gaveta, ela já é organizada, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou até mostrar pra vocês, que isso vai facilitar, tá? Então, assim, ó, aqui é a bancada, tá, que eu trabalho. E aí, pra manter ela organizada, né, vocês podem ver que eu tenho ali os pincéis. E aí aqui, ó, tipo assim, olha, aqui eu tenho coisa de sobrancelha, pastinha de sobrancelha, tenho os meus glitters. Ali eu tenho os pó, eles estão todos virados de cabeça pra baixo, porque tudo pó solto. Então eu já consigo analisar, bom, essa cor que eu quero eu já pego. Eu abro o pó assim mesmo, de cabeça pra baixo, tá? E depois eu fecho ele de cabeça pra baixo. Porque se eu fizer assim e tentar fechar, vai abrir um monte de pó pra tudo quanto é lado, né? Então isso aí já acaba sujando mais coisa ainda, né? Aqui, isso aqui também facilita muito esses organizadores, que daí eu só pego, vejo a cor que eu quero, e aí tipo, depois só devolvo pra cá, né? Aqui também, aqui tem corretivo, tem alguns lápis, né, máscara de cílios, mas geralmente eu nem uso muito esses corretivos que estão aqui. Eu uso mais essa paletinha aqui de corretivo. E essas paletas que estão aqui, quando é um dia com muito atendimento, eu costumo deixar elas todas abertas aqui na minha bancada. E aí isso faz com que eu só veja a cor e já consiga pegar, né, e usar. Não tenho que guardar de novo a paleta. E daí aqui nesse canto eu deixo um papel toalha com a minha plaquinha e também com a esponjinha e tal. E daí eu só utilizo esse espaço aqui pra eu realizar a maquiagem, né? O que faz com que eu não consuma com toda a minha bancada de bagunça. Então, assim, eu busco fazer o mínimo possível de bagunça, tá? Eu uso um papel toalha, eu também uso kit de pincel, né? Que isso daí também vai ajudar muito, porque daí nesse kit de pincel eu coloco pincel pra pó, pra hidratante, pra base, pra sobrancelha e também coloco um pincel grande pros olhos.
E aí tem outros pincéis que são menores que eu deixo aqui nos porta-pincéis mesmo, que daí eu pego, utilizo, e depois eu guardo nesse saquinho de novo, né, que foi o pincel que eu utilizei na cliente, e eu não vou utilizar em outra cliente, então eu só junto todos os pincéis e boto no saquinho, e aí deixo separado pra eu não utilizar de novo. E daí isso aí também acaba fazendo com que não fique muitos pincéis aqui utilizados que eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Mas isso foi algo que eu fiz com o tempo, né? Esses kits de pincéis. Quando eu não tinha eles, né? Que faz menos de um ano que eu tô usando, ou menos de, sei lá, 3 meses que eu tô utilizando isso, eu pegava e peguei um pincel, eu boto ele de novo ali. Então eu tenho 3 potes de pincéis, um com pincel de precisão, um com pincel de esfumar e eu tinha 2 com pincel de pele. Então, sempre que eu usava algum, eu colocava ali de volta onde ele pertencia. E se eu tava utilizando aquele pincel ali pro fazer o olho ou alguma coisa assim, eu deixava ele em cima da bancada, porque daí eu sabia que eu ia utilizar ele novamente, né? Então eu não guardava ele de novo. Mas como a bancada já tá organizada, então vai ficar muito mais fácil de você se achar, né? Então isso aí também me ajudou muito a otimizar o meu tempo, né? Tanto é que hoje em dia a make que eu faço é em 1 hora, né? Ontem mesmo fiz uma maquiagem até em menos do que isso. Fiz a make em, sei lá, uns 40 minutos, 45, porque daí a minha cliente precisou me apressar ali e tal, daí eu já faço uma correria e aí deu certo. Mas assim, se precisar fazer uma make mais rápido ainda, dá pra fazer. E uma coisa que ajuda muito é fechar a boca. Então assim, ó, quanto menos você falar no seu atendimento, mais rápido você vai. Então assim, ó, às vezes vem alguma amiga nossa se maquiar, vem algum familiar, vem alguém que a gente gosta muito, né? E a gente acaba falando até pelos ouvidos, né? E isso acaba atrapalhando o nosso atendimento e fazendo com que a gente leve muito mais tempo, né? Tipo assim, quando a gente conversa, a gente gasta energia. E é muito mais eficiente a gente fazer uma coisa sem conversar do que se a gente faz essa coisa conversando. Então, quando eu tô com pressa, eu já tento ficar mais na minha, né? E tento só focar ali no que eu tô fazendo, não puxo muito assunto com a minha cliente, justamente pra eu conseguir fazer a maquiagem no tempo que eu preciso, né? Então, em dia de atendimento, principalmente no final de semana, eu tento, assim, ó, não falar quase nada, tá? Isso é uma coisa que faz, com certeza, o meu tempo ficar menor. E agora, gente, eu vou fazer esse delineado aqui. E eu tenho que me concentrar um pouquinho, né? E aí, ó, vocês já vão ver como que eu faço o meu delineado de gatinho. Eu tô usando este delineador aqui da Ruby Rose, tá? Ele é líquido. E eu só vou fazer aqui pra gente dar continuidade nesse assunto, que tem mais alguns tópicos que eu quero falar com vocês, que são super importantes pra vocês conseguirem otimizar o tempo de vocês também, tá? Esse conteúdo de Maqui Fala é meio punk, né? Que às vezes tem que ficar aqui fazendo alguma coisa e eu não consigo me concentrar pra conversar com vocês. Mas como eu não ia ter outro tempo pra fazer essa live, então tinha que ser agora. E é o que eu falo, esse delineador aqui, ele não constrói camada. Então se você tentar aplicar ele por cima do que você já fez, ele começa a esfarelar. Então por isso que eu não curto muito usar ele em cliente. Confesso pra vocês. Então, Amanda, eu não utilizo nenhum gel hidratante aqui no meu estúdio.
Não utilizo gel hidratante em cliente. Eu ontem mesmo tava vendo um conteúdo e aí eu vi que tem um da Daisy Peroso, que eu acho que é bem bom, sabe? Muita gente fala super bem e tal, mas eu não uso nenhum. O único hidratante que eu utilizo é o da Nivea. Esse hidratante aqui. E assim, eu utilizo ele mais na parte abaixo dos olhos, porque é mais pra não craquelar o produto que tá aqui, né? Que como aqui eu acabo colocando, às vezes, bem um pouquinho de base, corretivo, aí tem uma camada maior de produto. Então, pra não ter o perigo de craquelar, eu faço esse reforço com hidratante. Porque depois, o próximo passo da minha maquiagem, depois da limpeza ali, é vir com a blindagem. Então, eu tento não misturar esses produtos como hidratante, enfim, né? Porque assim, o hidratante em gel já dificulta o fato da pele ser blindada. Então, como eu utilizo essa técnica, eu tento não usar nenhum hidratante em gel, tá? Realmente tento seguir o passo a passo bem certinho. Enfim, gente, voltando ao assunto, quero falar pra vocês que assim, é normal a gente demorar mais no início pra fazer uma maquiagem, tá? É super comum demorar mais no início, né? Vocês não precisam se cobrar muito. Vocês têm que entender que tudo é questão de processo. Então, assim, vocês iniciarem na maquiagem, no início vai levar mais tempo, tá? É super comum, então não tem por que ficar se cobrando e ficar se comparando, né, com maquiadores que já estão há anos ali, né? Então, pensa, uma pessoa que tá há anos na área, ela provavelmente vai levar muito menos tempo do que alguém que tá iniciando. Justamente por isso, não tem por que se cobrar horrores, né? Tipo, ai, nunca vou conseguir, nunca vou conseguir. Cara, você vai conseguir em algum momento levar menos tempo na maquiagem, mas é tudo questão de treino. Então, assim, olha, na minha opinião, tudo nessa vida é questão de treino. Basta a gente se dedicar em alguma coisa que a gente queira muito, que a gente vai ter êxito se treinar aquilo ali com uma certa consistência. Então, se você definir que você vai treinar a maquiagem 3 vezes na semana, vai ser muito melhor do que você treinar uma vez no mês, né? Então, a chance de você fazer esse 1% 3 vezes na semana, no final do mês você vai ter feito 3, 6, 9, 12 maquiagens. Então, assim, você pode fazer essa comparação, né? Tipo, fiz uma maquiagem, quanto tempo eu levei? E aí, depois de um mês treinando 3 vezes na semana, você repete, né, esse teste e aí você vai saber quanto que você demorou. Mas eu não tenho dúvidas que com o treino você vai levar muito menos tempo. Isso, assim, não tem nenhuma dúvida. Outra coisa também que é interessante é você cronometrar quanto tempo você leva pra fazer as coisas. Então, tipo assim, você tá começando a fazer a pele da cliente. Então, você vai cronometrar do início até o final da pele, pra você saber quanto tempo você leva fazendo a pele. Assim, eu já sei de cabeça, quando eu tô fazendo a minha pele, pra eu fazer, eu levo 30 minutos pra fazer a pele. Correndo, eu faço em 20, mas em 30 minutos eu faço a pele da minha cliente. Sabendo disso, né, eu levo ali mais uns 5 minutos na sobrancelha e o restante do tempo eu faço o olho e a boca. Então, assim, por isso que leva 1 hora certinho. Mas eu passo a maior parte do meu tempo na pele da minha cliente, porque tem que estar sempre com a esponjinha pra dar acabamento, né? É onde eu mais, assim, me cobro pra ter acabamento. Então, por conta disso, né, acaba que eu já tenho essa noção de quanto tempo leva, né? Porque, assim, direto eu tô vendo no relógio que horas são, né? E aí é dito e feito. Tô fazendo a pele da minha cliente e aí quando eu vejo no relógio já é, tipo, deu meia hora, por aí, né? Então, assim, tipo assim, mesmo até hoje, que eu já tô há um tempo na profissão, eu acabo vendo quanto tempo eu tô levando, sabe? E se não tem como diminuir. Então, assim, é muito relativo, né? Vão ter pessoas que vão... Igual agora, já faz muito tempo que eu tô maquiando, né? Então, tipo assim, pra mim 1 hora tá tranquilo, sabe? Não tenho intenção de diminuir mais esse tempo, sabe? A não ser que eu vá agregar algum outro tipo de maquiagem ali, que eu possa cobrar um valor um pouco mais acessível e leve menos tempo, né? Então, assim, vai muito do seu objetivo. Atualmente, eu trabalho só com um modelo de maquiagem.
Então, assim, eu não tenho, assim, uma maquiagem um pouco mais barata ou uma mais cara. Não, eu faço somente um tipo de maquiagem. E por conta disso, não tem por que eu tentar diminuir mais meu tempo, sabe? Mas, assim, se você tá no início e você tá levando muito tempo, então você tem que focar nessa questão aí pra você conseguir otimizar ali, pra você tentar atender o máximo, o maior número de pessoas no dia. São gloss. Mas enfim, gente, a única ação que vai mudar isso, né, que vocês vão conseguir evoluir nessa questão do tempo é a prática. Assim, ó, não existe fórmula mágica, não tem nada que eu possa dizer pra vocês assim, que faz isso que vai otimizar, que você vai levar 40 minutos pra fazer, né? Eu acho que a prática é a coisa que mais vai fazer com que vocês diminuam o tempo de vocês na maquiagem. E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que, assim, no início, às vezes eu me perdi um pouco no passo a passo da maquiagem. Hoje em dia, eu já tenho, assim, olha, certinho o processo na minha cabeça. Então, eu tô fazendo uma maquiagem ali e eu sei que primeiro eu passo o detergente, depois eu passo água mineral, depois eu passo o hidratante ou a blendagem, vou pra base, corretivo, contorno cremoso, blush cremoso, iluminador, pó. Depois do pó eu reaplico todos esses produtos de sombra no rosto com produtos em pó, no caso, né? E depois que eu finalizo isso, eu vou pra sobrancelha, daí depois eu vou pro corretivo, nos olhos, fazer a base, né? E aí eu começo a construir ali o meu esfumado, começo a construir o meu olho. Aí, dependendo de como é que tá o olho da cliente, se tá lacrimejando muito ou se não tá, ou se tá de boa, eu faço a parte inferior e aí, por último, eu colo os cílios, né? Ou se não, eu colo os cílios primeiro, faço a parte inferior depois, e aí, por último, eu aplico o batom. Então, assim, ó, esse passo a passo já tá, assim, ó, gravado na minha cabeça, assim, ó, de trás pra frente e de frente pra trás. Porque é muito tempo fazendo a mesma coisa, é muito tempo batendo na mesma tecla de agendar uma cliente uma atrás da outra e me desafiar a tentar concluir no menor tempo possível. Já teve vezes esse ano em que eu agendei de 1 em 1 hora, né? Porque pra eu conseguir encaixar aquela cliente ali, né? Que, coitada, não ia poder se maquiar com outra pessoa. E aí eu dei um jeito de encaixar ela na minha agenda. Mas se precisar fazer de 1 em 1 hora, faço, sabe? Então hoje em dia que eu dou uma margem um pouquinho maior. Mas lá no iniciozinho, gente, não dava. Era assim, olha, uma atrás da outra. 7, 8, 9 da manhã. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da noite. Ia direto, assim, ó, sem parar e sem atrasar quase nenhuma cliente. Então, assim, eu sou super chata com essa questão de atraso. Às vezes eu tô maquiando, tem uma cliente aqui esperando, eu já tô tipo assim, ai meu Deus, tenho que ir mais rápido, né? E aí eu dou um ligeirão ali porque eu não gosto de ver ninguém esperando. Realmente tento dar o meu máximo. Até mesmo quando alguma cliente atrasa e tal, eu sei que, bom, atrasou, né? Isso aí faz parte, eu não vou ficar reclamando por conta disso. O que eu vou fazer é dar o meu máximo ali pra eu conseguir terminar aquela maquiagem o quanto antes até a minha outra cliente, né? Então, assim, por mais que a cliente tenha atrasado, quem tem que se acelerar sou eu, sabe? Tipo, atrasou, já não tem mais o que fazer, né? Então vamos focar no presente, no que eu posso fazer agora pra eu conseguir chegar no horário de todas, né? Tipo, não ficar atrasando. Mas assim, se a primeira cliente atrasou 10 minutos, é provável que as outras também atrasem. Mas assim, 10 minutos é super tolerável, né? Daí isso aí fica assunto pra outra live, né? Essa questão de tolerância, de como falar com a cliente sobre isso, né? Porque tem gente que às vezes tem uma dificuldade, né? Acaba não tendo o respeito da cliente e aí ela faz o que quiser contigo, né? Tipo, atrasa meia hora, ou não vem, né? Combina contigo e não vem. Então isso aí é assunto pra outra live que a gente vai falar. E pra finalizar essa live, eu só quero dizer uma coisa que é pra vocês não desistirem mesmo com a dificuldade, tá? Levar 1 hora pra maquiar leva um tempo, tem um processo pra isso, um processo de começar a criar ali as linhas neurais na tua cabeça pra você entender o passo a passo da maquiagem, entender o que você precisa fazer pra otimizar o seu tempo, né? Tipo, às vezes é muito difícil você usar esse pincel e aí você guardar ele no mesmo lugar.
Tem gente que tem uma dificuldade muito maior pra isso, né? Eu confesso pra vocês que eu sou maniática, eu tenho toque de organização. A minha mãe, gente, sério, ela é assim, olha, ela tem mania de limpeza. Então, eu sou cria dela e eu acabo sendo que nem a minha mãe. Então, assim, eu sou extremamente organizada com as minhas coisas, sabe? Principalmente no meu estúdio. Cada coisa tem o seu lugarzinho, né? E até mesmo quando eu vou limpar o estúdio, eu tenho que começar de um lado da sala e ir até o outro. Então, assim, ó, eu sou cheia de processo na minha cabeça. Só que essa foi a forma que tem me ajudado até hoje. É a forma que eu consigo levar menos tempo pra fazer as coisas, né? Por isso que é o que eu indico pra vocês. Mas eu entendo que tem pessoas que vão ter uma dificuldade maior com isso. E é tudo questão de prática, sabe? Você não precisa ser organizada em tudo na sua vida. Mas na maquiagem, no seu trabalho, quanto mais organizada você for, mais você vai ganhar com isso, né? O importante é você não desistir, é você continuar treinando, porque quanto mais você faz uma coisa, mais craque você fica nela. Então, assim, continue, porque vai chegar um momento em que você vai estar maquiando em 1 hora sim, basta você treinar. E é assim que eu encerro o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, um grande beijo e tenham um ótimo dia.